Olá meninas, que alegria poder falar novamente com vocês, mesmo que seja por um vídeo. Estamos afastados já há tanto tempo por esse isolamento social e sem nenhuma perspectiva, de quando vamos voltar, mas Deus tem nos abençoado até aqui, Deus tem nos sustentado e creio que continuará nos sustentando. Hoje eu quero falar com vocês, meditar um pouquinho sobre os frutos do Espírito, mais especificamente sobre a longanimidade. Quero começar lendo um texto que está em Gálatas 6, no versículo 8 e 9, que diz assim: Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E um pouquinho antes, no capítulo 5, no versículo 22, vem falando quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós falamos em frutos do Espírito, precisamos primeiro entender o que são esses frutos. São os atributos de Deus, são as qualidades de Deus, e Ele nos convida a produzir esses frutos em nossas vidas. É claro que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmas, porque somos pecadoras, mas com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos produzir e devemos produzir esses bons frutos, porque dessa maneira nós vamos ter um relacionamento melhor com o nosso Deus, um relacionamento melhor com o nosso próximo e um relacionamento melhor com nós mesmas, porque nós nos tornamos pessoas melhores, não é verdade? E o nosso Deus, a palavra de Deus vem falando desde o Velho Testamento que o nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é manso e ele sempre, ele olha por nós, para nós com misericórdia. Quando eu estava estudando esse assunto, eu vi várias definições, vários significados e trouxe aqui um conjunto, desses significados e foi o que eu melhor achei, mostrando a importância de nós produzirmos esse fruto em nossas vidas, que diz assim: a longanimidade, ela é uma virtude, é o mesmo que uma virtude de suportar com firmeza, com paciência, com perseverança e serenidade as contrariedades e as ofensas. E estudando mais um pouquinho, eu vi a tradução dessa palavra no grego e ela significa sentimento longo. E quando nós pronunciamos essa palavra, nós conseguimos perceber, esse significado, longanimidade, ou seja, ânimo longo. É termos um ânimo longo diante das adversidades, diante das contrariedades, diante das ofensas, é termos a capacidade de suportar todas essas situações de uma maneira melhor, com ânimo longo. E estudando esse assunto, me veio à mente uma história na Bíblia que eu particularmente acho linda, uma história maravilhosa, que se encontra lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 25. Depois eu convido vocês a lerem essa história depois nesse capítulo, que vale a pena. E essa história vem falando de uma mulher de nome Abigail. Essa mulher era uma mulher, segundo a Bíblia, uma mulher muito bonita, muito formosa, muito inteligente, sábia. Mas essa mulher era casada com um homem muito rude, muito grosseiro, que chamava Nabal. E essa mulher, ela, num determinado momento, ela tem um encontro, com Davi, e ela consegue, através da atitude dela, mudar toda uma situação. Certa vez, Davi estava peregrinando pelo deserto, com cerca de 600 homens, ele estava fugindo de Saul, logo após a morte de Samuel. Ele chega a um determinado lugar chamado Carmelo, e nesse lugar ele encontra um grupo de pastores, um grupo grande de pastores, tosqueando ovelhas. E esse evento, na época, era considerado uma festa, Era como um evento grande, que envolvia muitas pessoas e ali tinha muitas provisões. E Davi, com seu grupo,
se acampou ali ao redor deste grupo e logo ele conheceu aqueles servos, aqueles empregados, pastores que estavam ali tosqueando as ovelhas, e eles descobriram que aquele grupo todo pertencia a esse homem, Nabal. Esse homem era um homem muito rico, de muitas posses. Então Davi, com esse conhecimento todo, com os empregados dele, vendo, né, a fartura que tinha ali naquele local, Davi, que vinha peregrinando já há muito tempo, precisava de ajuda, precisava de provisões, ele logo pensou, né, vou pedir ajuda a esse homem, ele tem condições de nos ajudar. E ele chamou então 10 dos seus moços e explicou o que ele queria, e ele mandou esses moços até Nabal pedir provisões, pedir ajuda. E esses homens foram, né, até Nabal de maneira bem diplomática, de maneira bem educada, e falaram em nome de Davi e pediram, né, o que ele poderia ajudar naquele momento, o que fosse possível. E esse homem, como sempre, né, como a palavra de Deus diz, era um homem muito rude, ele recebeu esses moços de uma maneira muito grosseira. E tem um versículo que fala, né, que ele chegou a falar: quem é esse Davi, quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem dos seus senhores. Eu não vou tirar nada dos meus empregados para dar para homens que eu não conheço, para gente que eu não conheço. E ele foi taxativo, falando que não ia ajudar em absolutamente nada. Esses moços voltaram para Davi e contaram como foram recebidos por Nabal, né? Contaram como foram recebidos ali diante daquele pedido, com toda a educação que eles fizeram, mas Nabal foi rude e foi taxativo, falando que não ia ajudar em nada. E nesse momento, Davi, ele foi tomado por uma ira muito grande. Ele, nesse momento, com certeza, ele não foi longânimo. Ele, de maneira alguma, ele pensou antes de agir, né? Ele não teve esse sentimento longo, ele não teve esse ânimo longo. Ele foi tomado por essa ira e naquele instante ele chamou 400 dos seus homens e mandou preparar todas as suas armas, falando que ia atacar Nabal, que ia atacar a família de Nabal. Tem um versículo que fala que ele, até o amanhecer, ele não deixaria nenhum do sexo masculino da família de Nabal vivo, né? Ele estava realmente intencionado a dar fim, a vingar a maneira como Nabal havia lhe tratado. Só que nesse meio tempo, um dos servos de Nabal escutou toda a história, ouviu o que estava acontecendo, viu o que estava acontecendo. Ele correu a Abigail, a esposa de Nabal, a sua senhora. E chegando a Abigail, esse moço narrou tudo o que estava acontecendo. Antes, né, de contar o que Nabal havia feito, ele falou sobre o grupo de Davi, que era um grupo amistoso, que era um grupo que estava ali junto deles já há algum tempo e servindo como um muro protetor, né, os guardando de ataques externos, né, de perigos que eles poderiam correr, que era um grupo que estava ali de maneira muito amigável. E ele contou que Davi mandou 10 moços a Nabal pedir ajuda, pedir provisões, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Só que Nabal os atendeu de maneira muito rude e não foi taxativo em não ajudar em nada. E nesse momento, naquele momento, ele falou que Davi estava intencionado a atacar a família de Nabal, a família de Abigail. E poderia acontecer ali uma grande tragédia, né, algo terrível. E nesse momento, Abigail, como diz a palavra de Deus, uma mulher sábia, prudente, ela foi tomada, né, por uma prudência, por uma sabedoria e um ânimo longo, por uma longanimidade. Ela pensou antes de agir. Ela poderia ter se desesperado naquele momento, diante daquela adversidade, diante daquele problema. Ela poderia ter, né, feito coisas assim, piores ainda, ter piorado ainda a situação, mas ela não, ela deve ter dado aquela respirada funda, né? Deve ter pensado bastante antes de agir. Ela precisava ser rápida, porque estava já para acontecer aquela tragédia.
E Abigail, então, juntou tudo que podia, todas as provisões que estavam ali à mão dela, mandou seus servos irem à frente e ela ia em seguida para encontrar com Davi. E chegando lá no encontro com Davi, Abigail se prostrou diante de Davi com toda humildade, com toda sabedoria. E naquele momento ela falou para Davi: me perdoe, a culpa é minha. Ela tomou para si a culpa de toda a situação e ela pediu perdão por não ter visto os moços, de Davi na hora que ele foi pedir ajuda. Então ela pediu que ele parasse e pensasse no que ele estava para fazer. E naquele momento, Abigail, com toda a prudência dela, com toda a lucidez que ela teve naquele momento para agir, ela trouxe Davi a realidade, mostrou para ele que não valeria a pena ele sujar as mãos dele com o sangue de Nabal, e de sua família, que ele não valeria a pena ele se vingar, porque a vingança não é algo que vem de Deus, a justiça é de Deus, mas a vingança não. E ela mostrou para ele que seria algo terrível, que seria uma tragédia terrível, que não valia a pena. E pediu para que ele pensasse, para que ele agisse de outra maneira. E naquele momento, Davi, vendo a atitude daquela mulher, vendo a maneira como ela se portou diante daquela adversidade, Davi, ele logo caiu em si. E viu realmente o que ele estava para fazer, que era algo que podia trazer uma consequência terrível, trágica na vida dele. E naquele momento ele parou e ele pensou em tudo que poderia acontecer. E ele falou para Abigail: vá em paz, volte para sua casa, porque eu não vou fazer nada. E Davi voltou, e Abigail foi para sua casa. Chegando lá, o seu marido, Nabal, estava lá embriagado, em festança, e ela naquele momento não contou nada para ele. Mas no outro dia, ela contou o que havia acontecido, que ela foi ao encontro de Davi e ela impediu que algo terrível acontecesse. E a palavra de Deus diz que Nabal, naquele momento, ele foi tomado por uma paralisia, ele ficou paralisado, diante daquela situação. E dias depois, Nabal veio a falecer. E aí, nesse momento, nós vemos que Deus fez justiça, sobre Davi, que Deus olhou a causa de Davi, e mais tarde, Davi foi coroado rei, era um homem ungido por Deus, queria se tornar o rei de Israel, e depois disso, depois de Abigail ter perdido seu marido, ela veio a ser, mais tarde, uma das esposas de Davi. E essa história nos mostra, que a maneira como essa mulher se portou diante da adversidade, diante do problema, de uma maneira sábia, ela pensou antes de agir, ela não foi no ímpeto e tomou uma decisão, que poderia de repente piorar a situação. Essa mulher, ela foi tomada de longanimidade, ela teve um ânimo longo, ela teve a capacidade, a perseverança, a firmeza para agir naquele momento. E isso fez uma diferença tremenda em toda a história. Isso fez uma diferença tremenda na vida dela, da família dela e na vida de Davi também. E eu espero que essa palavra possa tocar o coração das queridas irmãs, porque nós precisamos pedir a Deus que produza em nós esse espírito, principalmente nesses dias que estamos vivendo, de tanta angústia, de tanta situação, de tanta incerteza. Que Deus nos dê longanimidade, que nos dê esse ânimo longo, essa capacidade de lidarmos com as situações difíceis, com as adversidades da vida, que sejamos realmente tardias em irarmos, como diz a palavra de Deus, o nosso Deus ele é tardio em se irar, então que possamos ter a capacidade de agir dessa maneira. Que Deus as abençoe ricamente, que Deus possa visitar cada uma das irmãs com grande poder e um grande abraço para cada uma de vocês.